Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos à palavra. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, a partir do verso de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso de número 25. Eu queria falar com vocês, nesse momento, a respeito do chamado de Deus. Todos nós recebemos um chamado de Deus, um chamado à comunhão com Ele e um chamado também para trabalhar para Ele. E essas duas coisas, unidas em conjunto, fará um diferencial, não só na nossa vida, mas fará um diferencial também na vida de outras pessoas. Algumas pessoas, elas anseiam, e geralmente no início de todo ano, ou no final também de todo ano, nós começamos a pensar, olha, no ano seguinte, ou durante esse ano, eu quero sucesso, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Mas algumas pessoas nem entendem o que é ter sucesso. Alguns imaginam que ter sucesso é ter o corpo perfeito igual fulano tem. Ter sucesso é ter o dinheiro que o outro tem. Sucesso é ter a família que o outro tem. Sucesso é ter o ministério que o outro tem, é ter a roupa que o outro tem. Mas nós precisamos ressignificar o entendimento de sucesso. Sucesso, na verdade, é você descobrir qual é o seu propósito. Sucesso é você desenvolver o seu potencial, a habilidade que Deus deu a você desenvolver ele. E sucesso é, através daquilo que Deus deu a você, você também tocar e abençoar a vida de outras pessoas, é melhorar a vida de outras pessoas. E quando nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, nós compreendemos que precisamos ter intimidade com Ele, e precisamos também, através daquilo que nós recebemos, da intimidade, do relacionamento com Ele, transferir para outras pessoas. E a Bíblia chama isso de discipulado. Discipulado é você aprender com Jesus, é você aprender com Ele, andar com Ele, ouvir Ele. Mas discipulado também significa ajudar uma outra pessoa a caminhar com Jesus também. E quando você descobre o seu propósito de vida, quando você descobre qual é o seu potencial, aquilo que Deus colocou em você, e quando você descobre que é importante você tocar a vida de outras pessoas, você já está caminhando em sucesso. Porque sucesso não é um destino, sucesso é uma jornada, é uma vida de sucesso. Porque às vezes a pessoa imagina que ter sucesso é quando ela conquistar alguma coisa. Por isso que muitas pessoas, elas conquistam algo, mesmo conquistando, elas continuam com um vazio, e elas acham que elas têm que conquistar mais, e conquistar mais, conquistar mais, conquistar mais, e aí são tomados pela ansiedade, por um vazio absurdo dentro delas, porque elas não estão vivendo o propósito de Deus. Sucesso então é você descobrir e viver a sua jornada em Deus. E aqui em Lucas, capítulo 14, verso de número 25, Jesus, ele diz o seguinte, ou o texto diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outra ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma,
qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, já durante alguns cultos, o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração, à nossa igreja, esse texto. E esse texto fala a respeito do preço, do custo, do chamado ao discipulado, do chamado a se tornar discípulo, a ouvir Ele, a aprender com Ele e a tocar a vida de outras pessoas. No entanto, o custo de aprender com Jesus é um custo alto. No entanto, eu quero encorajar você a pagar esse preço, a seguir essa orientação, porque vale a pena. O custo ou a exigência são pelo menos 3. Primeiro, amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa, ou priorizar o seu relacionamento com Ele do que qualquer relacionamento que você puder ter na sua vida. Isso não significa amar menos as pessoas, não é isso que ele estava dizendo. Ele não disse, olha, ame menos a sua mãe, ame menos o seu pai, ame menos os seus irmãos, ame menos a sua família. Não, isso seria até antibíblico. Mas na verdade ele não está encorajando você a amar menos as pessoas, mas ele está orientando, encorajando eu e você a amarmos mais a Ele. Porque ao amarmos mais a Ele, teremos ainda mais amor para oferecer àqueles que estão à nossa volta. Quem ama Jesus é fiel nos seus relacionamentos também, é fiel no casamento, é fiel nas amizades, é fiel no chamado, é fiel no ministério, é fiel na aliança ou nas alianças. Agora, ele também fala da segunda exigência aqui, que é carregar a cruz. Carregar a cruz, naquela época, um homem que estava carregando uma cruz, era um homem sem destino, era um homem que já não podia mais fazer o que ele gostaria de fazer, era um homem que já havia declarado que perdeu a própria vida, porque um homem com uma cruz nos ombros, ele estava na verdade sendo condenado, ou foi condenado. Então ao caminhar com a sua cruz nos ombros, todo mundo via ele passando e dizia, é um homem morto, é um homem que em poucos minutos ele vai morrer. Então quando ele diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, ele estava dizendo o seguinte, você vai morrer para esse mundo, você vai morrer para a sua própria vontade, você vai ser considerado, e Paulo disse isso, somos todos os dias considerados como ovelha que está indo para o matadouro. Ou seja, é abrir mão da sua própria vida, é morrer para o mundo, fazer como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora eu vivo a vida pela fé no Filho de Deus, porque eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu já morri para esse mundo, e eu já não faço mais a minha vontade, eu faço agora a vontade dele. Então, ao olhar para você, as pessoas à sua volta, elas precisam perceber que você morreu para o mundo. Isso fala de transformação, de mudança de vida. Agora, a terceira coisa, fala também, a terceira exigência, fala de deixar algumas coisas para trás. Porque ele diz, se você não renunciar tudo, não pode ser o meu discípulo. Caminhar com Jesus, ser discípulo dele e não renunciar, são duas coisas que não combinam. Então às vezes a pessoa, ela quer as bênçãos que Deus tem para ela, quer os benefícios que Jesus pode fazer e realizar na vida dela, mas ela não quer carregar na vida dela renúncia. Ela não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar a uma vida imoral, não quer renunciar a uma vida de pecado,
uma vida de mentira, uma vida de engano. Ela não quer renunciar a certas amizades, certas conversas, porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Pega uma pessoa que tem um chamado de Deus, que está no caminho, está alegre, servindo, fazendo a vontade de Deus, e coloca para ela ter amizade com uma pessoa que está corrompida, com uma pessoa que está machucada, uma pessoa que está ferida, uma pessoa que está decepcionada, uma pessoa que é crítica, que só vê defeito, só vê pecado na vida de todo mundo. Ela começa a retroceder. Por quê? Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que a Bíblia diz: para de olhar o cisco no olho do teu irmão e veja a trave que está nos seus. Olha o tamanho do tronco que está nos seus olhos, para você enxergar o cisquinho que está no olho do seu irmão. Irmão, nós não vamos prestar conta diante de Jesus, quando nós estivermos diante dele, em relação ao pecado que o fulano cometeu. Você vai prestar conta da sua vida. E se você tem essa convicção que um dia você vai estar com ele, então gaste tempo investindo na sua transformação, porque a sua transformação vai tocar a vida do outro. Mas às vezes nós gastamos tempo julgando, pensando, achando que o outro está no pecado, que o outro está no erro, e nós perdemos tempo que nós deveríamos estar consertando e transformando a nossa vida. Agora, voltando para a renúncia, não tem como caminhar com Jesus e não renunciar. Não tem como caminhar com Jesus e não abrir mão da própria vida. Não tem como caminhar com Jesus sem antes se render a Ele. Por isso que Ele disse: se um rei ele vai sair em guerra com outro exército, e ele faz um cálculo, e ele percebe que o número de soldados que ele tem, não tem como ele guerrear contra aquele exército, o que é que ele faz? Ele levanta a bandeirinha de paz e ele se rende. Então, obviamente, ele está falando sobre alguém se render a ele. É quando você olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu não aguento mais resistir à sua voz, eu não aguento mais fazer ou viver o oposto daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu decido hoje me render ao Senhor. Eu não tenho força contra ti, não tem como eu lutar contra o Senhor, não tem como eu guerrear contra a tua vontade. Hoje é um tempo que eu e você precisamos nos render a Ele. Você tem todo um ano pela frente, e o seu ano você poderá viver na plenitude do seu chamado, na plenitude daquilo que Ele tem para você, se você também for uma pessoa que se renda completamente a Ele. E para se render muitas vezes exige oração, leitura da palavra, porque o nosso coração ele vai endurecendo com o passar do tempo, o nosso coração ele vai petrificando, ele vai se tornando uma pedra, e ele vai endurecendo, a nossa consciência ela vai maculando. Mas a partir do momento em que começamos a orar, a clamar a Ele, não para Ele nos abençoar, porque o convite dele hoje não é para ficarmos orando para Ele nos abençoar, para Ele abrir uma porta. Não, nós já passamos dessa fase. Hoje nós devemos orar para que o nosso coração seja quebrantado, para que haja quebrantamento, para que haja sensibilidade e na escuta a voz dele, porque fazendo isso nós entraremos dentro do propósito, e dentro do propósito dele você não vai ter falta de dinheiro, você não vai ter falta de pessoas, você não vai ter falta de nada. Então o caminho para você viver o que Deus tem para a sua vida é entrar dentro do propósito dele, e não tem como entrar dentro da vontade dele se você não for uma pessoa decidida no seu coração: eu vou me render a ele. Quando você diz: eu não tenho condição, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Na verdade, isso são desculpas, que isso, espiritualmente falando, Deus faz uma leitura e olha para você e diz assim: esse meu filho ainda não se rendeu, ele ainda não se curvou. E a Bíblia diz que aquele que endurece a sua cerviz é aqui, que a pessoa não se curva de jeito nenhum, ele será quebrantado sem que haja cura. Então você fica degladiando, batendo de frente com Deus, não se rende à vontade dele, não se rende ao chamado, não se curva diante daquilo que ele tem
para você, e você vai sendo quebrado na vida, vai sendo quebrado. Olha o que aconteceu com Paulo, teve que cair no chão, ficar 3 dias cego, jejum de pão, de alimento, jejum de água, 3 dias, buscando a vontade de Deus, até que Deus envia Ananias para falar com ele, e dizer a ele: olha, você é um vaso escolhido, mas você também vai aprender o que é sofrer por amor ao meu nome. Porque ele se rendeu, e depois que ele se rende ao Senhor, ele vive a plenitude daquilo que o Senhor tinha para ele. Agora, você precisa entender que o Senhor, Ele escolheu você. Vamos olhar para a vida dos discípulos, o chamado da vida dos discípulos, e você vai perceber que faz sentido também em relação ao seu chamado. Em Marcos capítulo 3, a partir do verso de número 13, Jesus ele está no monte. O outro evangelho diz que Jesus subiu ao monte para orar, e diz que Jesus ficou 12 horas orando. Ele ora 12 horas para escolher 12 discípulos. O processo seletivo de Jesus não foi um processo seletivo de acordo com os olhares humanos, mas foi de acordo com uma direção que o Pai deu a ele. E aí no versículo 13 diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Primeiro, Jesus sobe ao monte para orar, mostrando que a escolha que ele iria fazer não era a escolha propriamente dele, porque ele estava ali como homem, mas era uma escolha do Pai. Você tem a convicção no seu coração que você foi escolhido pelo Pai? Você tem isso definido dentro de você? Ou ainda você tem dúvida: eu não sei se ele me chamou. Então arranque essa dúvida do seu coração e entenda que ele chamou você, ele escolheu você. Você não é escolha minha, não fui eu que escolhi você. Você não foi escolha de ninguém, você é escolha do Pai. Ele escolheu você. Quando você tem essa convicção, nada mais tira você do propósito, porque você entende: eu fui escolhido pelo Pai. Então ele sobe ao monte para orar, e ele chamou. Olha a importância do chamado. Quando você entende que o chamado, entenda o chamado como chamado para o discipulado, que é para aprender com ele, e também o chamado para ajudar outras pessoas a caminhar com Jesus. Estamos falando dentro dessa direção, amém, irmãos? Então, quando eles entendem a importância do chamado, eles vão até Jesus, eles interagem com Jesus, eles não ficam na inércia, paralisado. Então, se você tem o entendimento que ele chamou você para perto, que você foi chamado por ele, então interaja. Gaste tempo lendo a palavra, gaste tempo orando, gaste tempo vindo aos cultos, adorando a ele, exaltando a ele. Gaste tempo na presença dele, porque o tempo que você gasta com ele, isso eu posso dizer a você com muita propriedade, isso é investimento, não é perca de tempo. Quando você está lendo a Bíblia, você não está perdendo tempo porque você tinha muitas coisas para fazer. Quando você está orando, você não está perdendo tempo porque você tem muita coisa para fazer. Você está fazendo um investimento, e esse investimento você vai receber algo por toda a eternidade. Porque o machado, quando ele não está afiado, ele tem que colocar muita força. Mas quando o machado ele está afiado, o tempo que você gasta afiando o machado afiado, o corte dele é mais preciso. Tem pessoas que estão dando machadadas por aí, e o machado está, como nós chamamos, está cego. Então você gasta mais força, gasta mais energia, você se desgasta, você acaba se autodestruindo, porque você gasta muita energia. Mas a sabedoria é: eu gasto mais tempo afiando. Por quê? Porque a machadada ela vai ser certeira. Então quando você gasta tempo com Deus, você percebe que você vai fluir. Porque tem algumas pessoas que dizem o seguinte: tem até medo de se envolver com a obra de Deus.
dizem assim: olha, não se envolva muito com a obra de Deus não, porque o diabo vai te atacar. Porque o diabo, ele vai destruir você. Vai começar a tocar na sua saúde, nas suas finanças, vai tocar na sua vida. Meu irmão, ele vai tocar em você, pense comigo. Ele vai tocar em quem está cumprindo o chamado de Deus, ou ele vai tocar em quem não está cumprindo o chamado de Deus? Porque se eu estou cumprindo o chamado de Deus, eu estou em obediência. E em obediência, Deus diz: quem é de Deus, o maligno não toca. Meu irmão, o diabo só toca em quem está em desobediência. Então, inverteram isso, porque olha só, ele diz: olha, ele chamou aqueles que ele quis, aqueles que ele quis interagiram, foram até ele, e esses que foram até ele receberam autoridade para expulsar o quê? Demônios. Então, se ele se levanta para tocar em minha vida, o que é que eu vou fazer? Expulsá-lo. Por que eu vou expulsar? Porque eu gastei tempo com Jesus, eu tenho tempo com ele, então eu tenho autoridade. Então quem é que o diabo, em quem o diabo vai tocar? Em quem anda em desobediência. Porque se você gastar tempo com a sua palavra, você vai quebrar muitos paradigmas, você vai tirar muito entendimento que não tem nada a ver com a palavra, tem a ver com os achismos. Porque crente gosta de espiritualizar tudo. Quebrou o carro, é o diabo. Não, é que você não fez a manutenção preventiva. Eu tô doente, mas como é a alimentação? Eu não estou dizendo que o diabo, ele não possa gerar muitas coisas, que ele não pode tocar em algumas coisas, não é isso. Eu não estou querendo tirar também a questão espiritual, mas eu quero que você vá para a palavra, olhe para a palavra e perceba que se você ouvir a voz dele e interagir com ele, você terá autoridade para expulsar demônios. Não tenha medo de demônios, você tem que ter medo de falso irmão. Falso irmão pode prejudicar, falso irmão pode mexer nas suas emoções, falso irmão pode olhar para você e dizer: eu te amo, e por trás te dar uma punhalada. Mas o diabo, irmão, o diabo, você tem autoridade contra ele. O diabo, você tem autoridade para dizer: demônio, você vai ter que sair da minha vida, você vai ter que sair do meu caminho, eu vou liberar uma ordem, e você tem que obedecer. Agora, os discípulos foram junto dele. De nada adianta você receber um impulso do Espírito e não interagir com esse impulso. Você acha que esse pensamento que você tem de se envolver mais, de deixar de falar algumas coisas, esse impulso que você tem: puxa vida, eu quero me envolver na comunidade, eu quero me envolver, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero tocar a vida de pessoas, eu quero abençoar as crianças, eu quero abençoar os adolescentes, eu quero abençoar os jovens, eu quero abençoar os casais, eu quero abençoar os solteiros, eu quero abençoar os irmãos, eu quero fazer parte do ministério de louvor, da intercessão, da recepção, enfim, eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas, eu quero ir para os hospitais, eu quero ir para os presídios, eu quero fazer capelania, eu quero ser uma influência lá na escola, no meu trabalho, eu quero ser um referencial ali dentro. Você acha que esse impulso vem de quem? Vamos por eliminação, do diabo? Não. Da sua carne? Não. Só pode ser quem então, criatura? Só pode ser o Espírito, só pode ser ele. Agora ele está chamando, o que é que você tem que fazer? Você tem que obedecer. Agora, a obediência é ir para o relacionamento com ele. Primeiro, relacionamento. Agora, tendo intimidade com ele, ele vai dizer a você onde é que ele quer usar você, onde é que ele quer que você sirva, onde é que ele quer que você seja uma testemunha dele. Você vai ter essa direção dele. Agora, as duas coisas, elas andam em conjunto, porque às vezes a pessoa diz: não, agora eu quero só buscar. Meu irmão, mas se você ficar só buscando de verdade, você busca ele, a chama do chamado acende. Não tem como você estar bem com ele e não querer servir. Não tem como você estar em relacionamento com ele, ter intimidade com ele, e o seu chamado não fora seus também. Eu também já disse muitas vezes: cansei de igreja, não quero mais cuidar de ninguém, não quero mais pregar. Já tive fases como essa,
Mas, irmãos, é questão de segundos, de minutos. Aí uma oração que você vai fazer, um louvor que você vai ouvir, você já fala assim, me perdoe por aquela besteira que eu falei, porque o que eu quero mesmo é servir. O que eu quero mesmo é cumprir o chamado, porque eu quero chegar naquele grande dia e ouvir dele dizendo, entra, servo bom e fiel. Preste atenção, servo bom e fiel. Servo não é aquele, ele não está falando da intimidade que teve com Jesus, mas está falando do serviço, porque somos filhos, mas também temos um chamado a servir. Então o filho é para ter relacionamento com o pai, mas nós olhamos para ele como Senhor, e como Senhor nós vamos servir. Servir quem? Os irmãos, cumprindo com maestria a vocação que ele nos deu. Então não tem como separar as duas coisas. Nós estávamos ontem aqui na sala de oração. Irmão, se o ministério fosse só isso, ficar aqui 2, 3 horas só orando, falando em línguas, orando, adorando, que maravilha que é. Na oração você não se machuca, na oração você não se decepciona com ninguém, na oração você não se frustra, na oração você não tem que lidar com o problema dos outros. Eu estava ontem aqui falando, Jesus, é tão gostoso esse ambiente. Aí quando termina você fala, puxa, agora tem as coisas da igreja para resolver. Seria tão bom se fosse só isso, só na presença dele. Mas viver na presença sem servir, isso é só para menino, a criança. Agora quando você amadurece, você quer se envolver sim. Quando você amadurece, você percebe que você tem responsabilidade. Criança, irmão, que só quer a presença do pai. Criança, se você for com o seu filho, eu vou com meu filho no shopping, ele quer comprar o shopping inteiro, porque ele só quer desfrutar daquilo que o pai tem. Para o filho não tem nada impossível, para o filho não tem nada caro, para o filho não tem responsabilidade, porque é criança. Agora quando e é gostosa essa fase. Agora, quando você cresce, você tem responsabilidade, você tem horário para acordar, horário para dormir, não é assim? Tem boleto para pagar, tem conta para pagar, tem isso para resolver, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Responsabilidade. Você pega um adulto que quer ser criança, é um adulto machucado, ferido. Uma pessoa ferida é uma pessoa infantilizada, e uma pessoa infantil, ela quer ter atitudes de criança. Cristão infantil quer ter atitude de ficar apenas sentado com alguém que pega uma mamadeira e coloca uma mamadeira na boca dele para ele tomar leitinho. Mas Deus está chamando você, não para você ter alguém para ficar colocando mamadeira na sua boca, para você ficar se alimentando apenas como uma criança. Está na hora de você comer uma carninha, um alimento mais sólido. Já cresceu dente na sua boca, você tem que mastigar algo mais sólido. Irmãos, nós precisamos deixar de ser uma igreja que seja um berçário, está cheio de criança. Deus seja louvado pelos novos convertidos. Você que é novo convertido, está começando a sua caminhada com Jesus, respeite o seu processo. Você está na hora ainda, no momento ainda de tomar leite. Mas eu estou falando com aqueles que já são mais maduros. Você precisa deixar de ser alguém que queira que alguém vai lá e coloque uma mamadeira na sua boca, para você ser alguém com uma mamadeira nas mãos, não para tomar, mas para dar para alguém. De quem você está cuidando? Quem você está influenciando? Jesus chamou você para perto dele, para ter relacionamento com ele, intimidade. Ele te deu o Espírito, ele te deu a palavra, ele cuida de você, ele abençoa você. Agora vai e cuide de outra pessoa. Mas eu tenho algumas coisas para resolver. Irmão, nós vamos passar a vida inteira resolvendo coisas. Quando a gente resolve um problema, nós já pensamos, vai surgir um outro. Qual é o próximo que eu tenho para resolver? Você vence uma batalha na saúde, depois tem uma batalha nas finanças. Aí tem uma batalha nas finanças, você resolve, aí é a família. Aí é a família, aí é o ministério. Aí é o ministério, é o vizinho. Aí é isso, sempre tem alguma coisa. Só que você não pode viver em função de resolver coisas. Você tem que viver em função do seu propósito.
do seu chamado, daquilo que Deus tem para você. Porque quando você entra na intimidade, como os discípulos entraram, então eles passaram a ter autoridade no mundo espiritual. Em Mateus, capítulo de número 13, queria mexer só um pouquinho nesse assunto aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 9. Nós vamos olhar para esse texto e perceber que aqueles que aceitam o chamado para ser discípulo, e aceitar esse chamado não é simplesmente dizer, sim, eu aceito, é com a sua vida, amando Jesus mais do que qualquer relacionamento, é carregando a sua cruz, morrendo para si mesmo, e a terceira exigência dele é renúncia. Então, quando você entra nessas exigências e você começa a colocar em prática, porque você tem intimidade com Ele, você tem proximidade com Ele, você tem vida com Ele, então você começa a receber os benefícios de tudo isso. E um dos maiores benefícios é a chave das coisas espirituais. É você receber entendimento, é você começar a compreender coisas que outros não compreendem. É você começar a compreender coisas e verdades espirituais. Olha o que ele diz no verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este será grande, terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será o quê? Tirado. Observe o que Jesus está dizendo. Os discípulos perguntam, por que o senhor fala meio que em mistério, aquele povo não entende? Por que o senhor fala dessa forma? E ele diz o seguinte, olha, porque a vocês que são discípulos, vocês estão recebendo o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Eu estou dando a vocês a revelação daquilo que para o mundo é mistério, que para aqueles que não estão recebendo de bom grado a minha palavra, aquilo é mistério, mas para vocês estão recebendo revelação, entendimento, compreensão, ensinamento. Eu estou instruindo vocês, eu estou mostrando, eu estou falando. Meu irmão, quando você percebe que você está caminhando na intimidade com Ele, você começa a ter entendimento, revelações de coisas espirituais que antes você não tinha, porque coisas espirituais, revelações de coisas espirituais são para aqueles que possuem intimidade. A intimidade com Ele, o Salmo 25 fala, a intimidade com Ele é para aqueles que o temem, é para aqueles que respeitam a sua palavra. E aí ele continua dizendo, por essa razão, eu falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumprem a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então por que eles não estão entendendo? Porque eles não receberam a palavra de bom grado, não receberam a palavra com o coração aberto. E aí o coração daquele povo, Jesus está dizendo, tornou-se insensível à palavra de Deus, tornou-se um coração que não entende, não compreende, que olhe para aquilo que Jesus está falando como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer palavra. Então eles não entenderam os mistérios do reino de Deus, e por eles não entenderem, eles não enxergavam, e por eles não enxergar, eles também não ouviam, e por eles não ouvir e não entender com o coração, eles não se convertiam, e por eles não se converterem, o Senhor não podia também restaurá-los. Não havia restauração para muitos daqueles.
Eu tenho 24 anos pregando a palavra. Irmãos, é fácil identificar, isso não precisa ter revelação espiritual. Olhando aqui de cima, é fácil você perceber quem vai ter a vida transformada e quem vai viver anos e anos na mesmice, pela forma como a pessoa ouve e recebe a palavra de Deus, a maneira como ela recebe. Você olha para alguns, a pessoa está como se ela tivesse assim: eu quero a palavra, eu amo essa palavra, eu quero ela, eu estou entendendo. E tem alguns que não estão nem aí. É como se tivesse ouvido uma palavra de um coach, como se tivesse ouvido uma palestra, alguma coisa bonitinha, só que você não está ouvindo a minha palavra, você está ouvindo a palavra eterna. E se você não receber ela de bom grado, você não se converte. Se você não se converter, você não é curado. Se você não se converter, você não é restaurado, e a sua vida não muda. Por que na mesma igreja, mesmo pastor, mesma mensagem, uma pessoa é curada e outra pessoa morre da mesma doença? Por que uma pessoa tem um casamento restaurado na mesma mensagem e a outra pessoa perde o casamento? Por que uma pessoa ela recebe algo do Espírito e a outra pessoa não recebe algo do Espírito? Pela forma como ela recebe a mensagem. Jesus na cruz tinha uma placa lá em cima dizendo: este é o rei dos judeus. 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda. O que está à esquerda de Jesus, a esquerda, minha esquerda, está vendo para a esquerda de vocês, está à esquerda de Jesus. Ele virou-se para a direita e leu lá: este é o rei dos judeus. Virou-se para Jesus e disse: se você é o rei, se é verdade o que está escrito aí, então desça da cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós também. O que estava do lado direito, ele virou-se para a esquerda, leu, o que estava escrito lá? Este é o rei dos judeus. Mesma mensagem, mesma palavra, mesma pregação, mesmo ambiente que o outro, mas esse interagiu de forma diferente. Esse virou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, hoje mesmo. E o outro, Jesus nem falou com ele. A mensagem foi a mesma, a palavra foi a mesma, mas a postura foi diferente. O chamado que Jesus deu para Pedro, Tiago, João, Simão, Judas, o Iscariotes, o chamado foi o mesmo, mas a resposta que cada um deu foi distinta. Alguns, na verdade todos erraram, mas eles se arrependeram e voltaram, como Pedro. Judas traiu Jesus, começou a olhar para o dinheiro, foi iludido pelo dinheiro e se perdeu. Em Atos capítulo 1 diz que as suas entranhas foi derramada naquele terreno que ele comprou, que foi chamado um campo de sangue, porque ele comprou aquele terreno, ele comprou aquele ambiente por um preço que custou a vida de Jesus, e ele se perdeu, ele se arrebentou, porque ele decidiu não interagir com a vontade dele. Então hoje ele está nos chamando para essa vida de comprometimento, de relacionamento, de interação com ele, porque se você aprender dele, ouvir a voz dele, ter entendimento com ele, você será abençoado, mas também você vai abençoar outras pessoas. Porque Mateus capítulo 28, quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele diz: olha, foi-me dado todo o poder e toda a autoridade na terra, nos céus e na terra. Agora vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardarem tudo o que vocês ouviram, a obedecerem, a guardar a palavra. Então quando Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 13,
ele está falando da parábola do semeador, ele está falando para eles: olha, vocês estão entendendo os mistérios, porque vocês receberam com um coração sensível, vocês receberam de bom grado. Então a parábola do semeador é o seguinte: o semeador saiu a semear, uma semente caiu na beira do caminho, a pessoa ouviu a palavra, não entendeu, veio o maligno e roubou aquela palavra do coração. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês precisam guardar a minha palavra e não permita que Satanás roube essa palavra do coração. Então essa palavra para você ser discípulo, essa palavra para você aprender com ele e ensinar outras pessoas, é uma palavra que Satanás quer roubar do seu coração. Em João 8,31, Jesus falou para aqueles que estavam crendo nele: olha, vocês estão crendo em mim? Perfeito, mas vocês serão os meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. O discípulo é aquele que permanece, é aquele que aguenta o tranco, é aquele que passa por dificuldades, que passa por problemas, mas não larga Jesus, não larga o chamado por amor a ele. Então ele diz: vocês não são os meus discípulos se vocês levantarem as mãos e disserem: olha, eu decidi ser discípulo. Não, ser discípulo significa você amar a ele sobre todas as coisas, significa você carregar a sua cruz, e significa você renunciar. Você faz isso, permanece nele, e ele chama você de discípulo. Ele te dá autoridade, ele te dá poder, e ele conta com você, para você ser testemunho ou testemunha dele, onde quer que você vá. Você foi chamado para influenciar pessoas. Você está lá no seu trabalho, você não precisa estar pregando, abrir uma Bíblia e começar a pregar, fazer um culto no seu trabalho para você ganhar alguém para Jesus. Você é uma testemunha de Jesus quando você chega no horário, quando você obedece o patrão, quando você cumpre a sua missão, quando você é uma pessoa que fala e cumpre, quando você não é uma pessoa que mente, que engana, você dá um testemunho de Jesus ali dentro. Você é uma testemunha dessa forma. O seu caráter, o seu procedimento. Está todo mundo falando de prostituição, você vai falar de santidade. Está todo mundo falando de trair a esposa, você fala o quanto a sua esposa é bela. Está todo mundo falando de largar o marido, porque o marido tem esse defeito, tem aquele defeito, e você vai dizer lá: não, meu marido tem defeito, mas ele tem muito mais qualidade do que defeito, e Jesus deu ele para mim, e eu vou ser fiel a ele, é até que a morte o separe. Está todo mundo descendo a lenha lá no dono da empresa, naquele patrão, naquele gerente, mas você olha pela palavra, e a palavra de Deus manda você servir ele como se você estivesse servindo Jesus. Mas ele é mau, e a Bíblia sabe que ele é mau, e a Bíblia fala que ele é mau, alguns, obviamente, mas ele fala, mesmo assim, para você seguir, você obedecer ele, você honrá-lo como se você estivesse honrando o Senhor, porque não tem a ver com aquilo, com quem ele é, tem a ver com quem você é. Quando alguém fala mal de você, não tem a ver com você, tem a ver com o caráter daquela pessoa, é ela. Então não se magoe por aquilo que estão falando a seu respeito, porque só está revelando o caráter daquela pessoa. Se preocupe com quem é você em Cristo, e faça o que Deus chamou você para fazer.